Nós existimos, no fundo, é para dar a melhor orientação possível aos nossos doentes e promover diagnósticos precoces em que o potencial de curabilidade seja o máximo. E desde logo aquilo que foi a nossa primeira atitude foi de olhar para o nosso dia-a-dia e para os nossos circuitos e perceber como é que nós conseguimos criar uma bolha, digamos assim, para a oncologia. E desde logo nós criamos um circuito próprio, específico para a oncologia e que não envolvia outras áreas do hospital e, portanto, era uma via de acesso privilegiada, digamos assim, de maneira a conter o máximo possível apenas para as pessoas que precisavam, obviamente, de ir ao nosso serviço. Isto, obviamente, obrigou a um conjunto de adaptações, logísticas, mesmo até estruturais, e, portanto, não foi fácil, mas foi possível e, com algum esforço e muita dedicação, foi possível fazer, então, esse conjunto de adaptações. Uma vez instalado essa via, depois foi toda uma adaptação estrutural in loco, isto é, em termos de os tratamentos tiveram que ser adaptados no sentido de limitar o número de doentes ao mesmo tempo no hospital-dia, por exemplo, o espaço entre os cadeirões e, portanto, criar todo um conjunto de circuitos e de procedimentos que limitavam e que, no fundo, aumentavam a garantia de segurança neste, portanto, que as pessoas também, obviamente, nós não queríamos nem podíamos, na realidade, suspender tratamentos que são essenciais para a condição dos nossos doentes e, no fundo, queríamos juntar o útil ao agradável, que era manter os tratamentos no calendário previsto, mas, ao mesmo tempo, dar as condições de segurança não só para os nossos utilizadores, para os nossos doentes, mas também para quem trabalha e para quem, no fundo, utilizava esse mesmo espaço. Os nossos doentes, antes de fazerem quimioterapia ou radioterapia, têm que fazer o teste. Para além disso, essa indicação estendeu-se também às cirurgias, aos exames invasivos, como, por exemplo, as colonoscopias, etc. Portanto, um conjunto de exames que, entretanto, passaram a ser utilizados porque, durante essa altura, todo esse conjunto de exames foram suspensos ou passaram a ser apenas em situações emergentes, não é? De situações em que havia uma absoluta necessidade por risco de vida e todas as situações programadas, digamos assim, ou situações de rastreio, foram todas adiadas. Nós conseguimos selecionar um conjunto de doentes e propusemos adaptar as nossas consultas para a teleconsulta e foi aí a implementação da teleconsulta, que até então era praticamente residual, e isso fez com que a utilização da teleconsulta disparasse. Nós só num período de um mês chegamos a ultrapassar as 10 mil teleconsultas, o que é um número impressionante, porque desde logo foi necessário implementar uma estrutura, colocar as câmaras em todos os computadores, porque havia essa necessidade. Foi criada uma equipa de apoio específica para a teleconsulta, porque nem todas as pessoas em casa têm a mesma facilidade de se ligar e, enfim, de lidar com as novas tecnologias. E, portanto, essa equipa que, no fundo, geria as agendas, que gerava um código específico para aquela teleconsulta, de maneira a garantir a privacidade e a confidencialidade da consulta, e, portanto, no fundo, exigiu uma grande adaptação e desta forma permitiu que alguns doentes, nomeadamente doentes que estavam em vigilância, em que o objetivo era ver exames que entretanto pudessem ser sido realizados ou confirmar que estão a fazer a medicação tal e qual como é suposto. Portanto, um conjunto de indicações e de doentes em que nós propusemos fazer a teleconsulta e a adesão foi muito significativa e as pessoas ficaram muito satisfeitas. No entretanto, essa modalidade hoje em dia ainda existe, mas já utilizada muito mais residual atualmente, porque as pessoas preferem e têm muito mais motivação no modelo clássico. Aquilo que se notou foi uma diminuição transversal
não de nenhuma área em particular, e estes números foram veiculados por várias entidades, desde a Sociedade Portuguesa de Oncologia, como a Liga Portuguesa contra o Cancro, e estes dados, no fundo, reúnem as melhores estimativas a nível nacional, e que a impressão e os dados que foram veiculados podem ter chegado até 80% da diminuição no número de diagnósticos. E isto por uma extrapolação face aos períodos dos anos anteriores, em que por esta altura deveria existir um conjunto de diagnósticos, um número de diagnósticos, e esses diagnósticos este ano ainda não aconteceram. E, portanto, e na realidade nós não achamos que simplesmente os cancros não desapareceram, ou não, aqui o que nós achamos na realidade é que estes cancros não foram diagnosticados. E, portanto, aquilo que é o nosso receio é que, se não foram diagnosticados, vão ser diagnosticados mais tarde. Da mesma forma que 80% dos casos que seriam diagnosticados estatisticamente não foram, significam que estes diagnósticos vão aparecer algures no tempo. E o que significa, provavelmente daqui a uns meses, nós vamos ter um número enorme de diagnósticos, e depois vai ser difícil conseguir dar resposta a este tipo de tratamentos. Porque lá está, muitas cirurgias que foram adiadas e que agora têm que ser repostas e que têm que ser postas, e que se em cima desse conjunto daquilo que são as rotinas ainda vão acrescer 80% de diagnósticos que não foram feitos, e isto obviamente depois vai levar aqui a uma sobrecarga a título a nível oncológico, digamos assim. E, portanto, desde logo acho que, numa perspectiva colaborativa, acho que a capacidade de integrar os hospitais privados neste tipo de circuito, acho que deve ser considerado numa forma colaborativa. Como lhe digo, acho que quando as situações complicam, obviamente aí torna-se especialmente importante, mas se desde logo todas as entidades forem consideradas como colaborativas e estando sempre numa perspectiva que todos contribuem para o mesmo fim, no sentido de que o objetivo é tratar os doentes e tratar bem os doentes, e não pensar só numa perspectiva quando as coisas complicam, ser, digamos, no fundo, a boia de salvação. E acho que nós já percebemos que somos uma parte importante e integrante, e uma das estratégias de futuro que eu pessoalmente gostaria de ver, no fundo, era estreitar esses laços, criar colaborações que permitissem, de alguma forma, aliviar o SNS e permitir estas colaborações, que podem passar por várias formas, criando estruturas que permitissem, enfim, isto agora depois pode ser sempre decidido caso a caso, ou de uma forma mais ou menos elaborada. Isto é meramente um conceito, ou uma ideia, uma sugestão, no sentido de perceber de que forma é que também se pode integrar os cuidados privados, porque do nosso lado nós estamos disponíveis. Em relação a algumas áreas que são especialmente importantes, e sobretudo daquilo diretamente relacionado com os doentes oncológicos, é a área da vacinação, em que nós somos diariamente questionados pelos nossos doentes em relação a estas questões que podem parecer triviais, mas que no fundo são especialmente importantes, porque nós estamos a lidar com uma área para a qual nós não temos propriamente dados que nos digam que a vacina em doentes em tratamento ativo, que a vacina seja, por um lado, eficaz e, por outro lado, também seja segura. E, portanto, há aqui uma grande necessidade de dados adicionais, de desenvolver estudos especificamente para a população de doentes oncológicos que está a fazer tratamento, e não é só aqui a designação geral de tratamento ativo, mas há diferentes tipos de tratamento ativo que podem ter mais ou menos implicações na eficácia e na segurança das vacinas. E, portanto, nós temos estado a decidir muito caso a caso, temos vindo a recorrer às nossas sociedades, a Sociedade Europeia de Oncologia, por exemplo,
daquilo que no fundo resulta de pareceres, de opiniões, de alguns dados, de alguns estudos que têm vindo a ser feitos especificamente nesta população, mas são estudos mais pequenos, e portanto vão dando alguns dados, alguns indícios, mas todos nós nos sentiríamos mais seguros, no fundo, se tivéssemos mais dados e uma capacidade de implementação destas medidas, e daí acho que tendo esta oportunidade e no fundo o Estado centralizando a capacidade de vacinação, ter também a possibilidade de, por exemplo, desenvolver um estudo, um ensaio clínico que envolvesse doentes oncológicos com doença ativa, por exemplo, de maneira a poder gerar evidência, gerar dados, criar oportunidade, porque nós vamos ser confrontados com esta situação e, portanto, acho que para o futuro é uma área extremamente importante e relevante, porque obviamente os nossos doentes e os dados do Covid em doentes oncológicos são ainda um pouco controversos. Os dados iniciais que nós sabemos e que no fundo, digamos, predominam é que os doentes oncológicos têm um risco acrescido de complicações mais graves da infecção Covid. No entanto, também temos outros dados que dizem não ser exatamente assim. Obviamente que nós estamos a falar de populações que são heterogéneas, não é? Pessoas que têm diferentes idades, diferentes doenças, diferentes tratamentos, e portanto acho que é difícil ter uma perspectiva global sobre simplesmente uma designação de Covid e cancro. É uma designação muito generalista e temos que pensar mais ao nível individual.